A educação sexual infantil é uma forte ferramenta que a gente tem para ensinar às nossas crianças o senso de responsabilidade com o próprio corpo, o cuidado com o próprio corpo e com o corpo do outro. É ensinar para as nossas crianças que essa é a verdadeira forma que ela tem de se proteger, de se cuidar. A educação sexual infantil é a verdadeira arma que a gente tem contra o abuso infantil. E como dar a educação sexual para as crianças tão pequenas? A gente começa com as brincadeiras. Quando a gente brinca de fazer cosquinha como numa criança e ela pede para parar e a gente para. Quando a gente enche de beijinhos e ela pede para parar e a gente respeita e para. Quando a gente ensina a nossa criança que ela não tem que cumprimentar todo mundo com beijo e com abraço, que existem outras maneiras dela ser gentil. Quando a gente fala com tranquilidade, sem pudor, sobre o nosso corpo, sobre o corpo da criança. Quando a gente nomeia as partes do nosso corpo e a gente nomeia as partes íntimas e fala os nomes mesmo, sem botar apelidinhos de fofinha, lindinha, apelidos diferentes que as pessoas dão. Não, vamos falar quais são os nomes das partes íntimas para as crianças. Vamos ensinar para as crianças que essas partes íntimas são íntimas porque elas têm que ser cuidadas. E que só quem pode mexer, além da própria criança, são os pais, os cuidadores, quando precisam limpar ou botar remédio. Que essas partes são tão íntimas que elas têm roupa apropriada para elas. Até quando você vai para a praia, que você tira a blusa, a saia, o short, essas partes você tem a sunga, o biquíni, o maiô para proteger. Vamos escutar as nossas crianças, vamos dar voz para elas, vamos acreditar no que elas nos contam e estar aberto para ouvir qualquer coisa. Assim evita da criança ter um segredo com os pais, um segredo com o cuidador, com o adulto de referência. Quando a gente ensina para a criança que a gente está aberto para ouvi-las, elas se sentem livres para nos contar, elas sabem que a gente vai aguentar ouvir qualquer coisa. A criança que tem medo da punição, a criança que tem medo de apanhar, de ser castigada, essa criança está mais vulnerável ao abuso sexual, porque ela não vai se sentir tranquila de contar para o adulto de referência dela o que está acontecendo. Ela vai ter medo. Hoje a gente sabe que as crianças que apanham são as crianças que menos recorrem ao adulto de referência nessa hora. Outra coisa muito importante é a gente deixar a criança ser tímida. A timidez, a vergonha, é um mecanismo de autoproteção muito importante. Se o seu pequeno vai trocar de roupa na frente de outras pessoas e ele não quer, ele fica envergonhado, constrangido, acolha isso. Leve ele para um lugar mais reservado, faz uma cabaninha, ao invés de falar que bobeira, deixa disso. Essa criança ainda está concretizando para ela o conceito do público e do privado. Ela precisa desse espaço. Não ensine a sua criança a ter obediência cega por os adultos. A criança que tem obediência cega por qualquer adulto é uma criança que fica muito vulnerável. Vamos ensinar nossos pequenos a serem críticos. Outra coisa importante, que fica muito banalizado no nosso dia, é a troca do presente por afeto. Chega uma tia, uma visita com presente para a criança e fala: eu te dou esse presente e você me dá um beijinho. Não, a gente não troca presente por afeto. Tem outras maneiras de agradecer. Todas essas coisas são muito importantes para a criança aprender que o corpo dela é inviolável, que esse corpo é dela e que ela aos poucos vai aprendendo a cuidar e assim se proteger de abuso sexual na infância. Outra coisa muito importante para a gente ensinar para os nossos pequenos é que ninguém pode tocar o corpo dele e nem ele pode tocar de outros, seja criança ou adulto. Se alguém pedir para ele tocar a parte íntima, ele não pode tocar. Vale lembrar que a gente hoje sabe que para os pequenos, para as crianças pequenas, os abusadores são principalmente pessoas que têm uma relação de afeto com a criança, têm uma relação de confiança com a criança. Então a gente tem que ensinar isso, que ninguém pode. Por isso que hoje a gente fala também para não se referir a abusadores como monstros,
Por que não? Normalmente são pessoas que a criança tem carinho, tem confiança. E os abusadores, então, se aproveitam disso, se aproveitam desse lugar especial na vida da criança para agir. E agir inibindo a criança, agir pedindo segredo, agir oferecendo troca de presente, troca de afeto, ameaçando, falando que se a criança contar o que está acontecendo para alguém, que ela não vai ser acreditada, que ela vai ser punida. E como muitas vezes é uma pessoa da relação da criança, ela acredita nisso. Por isso a prevenção é tão importante. Além da educação sexual infantil, também tem os fatores práticos que ajudam a gente a proteger nossas crianças. Nunca deixe uma criança sozinha num banheiro público. Se vai levar sua criança na escola, deixe ela dentro da escola. Não deixa na esquina que você está vendo entrar, não. Deixa dentro da escola. Conheça os amigos dos seus filhos e os pais dos amigos. Computador, tablet, tela, é para todo mundo na casa poder ver. A criança não deve ter o computador dentro do quarto com a porta fechada. O computador é para ficar na sala, o computador é para ficar num lugar de circulação da família, que quem passa possa ver o conteúdo que está sendo exibido para aquela criança. Temos que estar atento no dia a dia dos nossos filhos.